Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram a dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nós comemoramos a memória de São Sebastião. E eu quero, nesta memória desse santo, desse mártire, pedir a Deus a graça da fidelidade, a graça de nós nos comprometermos com a nossa fé e não termos medo de testemunhá-la. O santo que comemoramos hoje, o mártir São Sebastião, ele foi um soldado romano e muito próximo da corte imperial. E o interessante é que a sua vida, a sua pregação e o seu testemunho converteu inúmeros colegas à fé cristã. São Sebastião estava dentro ali da corte imperial e ele não foi perdendo tempo, ele foi evangelizando. E muitos foram se convertendo e aceitando Jesus como Senhor da sua vida e da sua história. E ele foi ousado, ele foi valente, ele testemunhou a fidelidade à igreja ante o imperador Diocleciano. O tirano imperador, como nos conta a história, mandou que atassem o santo a uma coluna e o matasse a flechadas. Olha só, meu irmão, minha irmã, por causa do testemunho a nosso Senhor Jesus Cristo, porque a sua vida estava convertendo muitas pessoas, o imperador então pede que ele seja atado a uma coluna e seja morto a flechadas. E olha que interessante que aconteceu com São Sebastião. Foram tantos os disparos que o corpo de São Sebastião ficou coberto de arpões da cabeça aos pés, ficando parecido com um ouriço. Mas se enganou o imperador, não é? Achando que aquelas flechadas tinha o matado. O agir da providência, por causa do testemunho de fé de São Sebastião, não é? Eles foram e viram que ele estava ainda vivo. E aí ele pede que ele seja matado, não é? Ele foi morto depois, não é? Com muitos golpes que levaram à sua morte. São Sebastião, então, foi condenado a viver, não é, longe de Deus, para o imperador. Para Deus, ele estava próximo, porque a sua atitude de fé, de fidelidade, fez com que ele derramasse o seu sangue por causa de Cristo. O padre Antônio Vieira diz algo em relação à honra deste santo. Não há tormento que chegue a matar. Não foram as flechadas que puderam encobrir a sua fé em Cristo Jesus. O seu testemunho autêntico fez com que ele aguentasse todo o sofrimento e todo o martírio por causa de Cristo. Que o Senhor nos dê esta graça, da honra dos altares um dia, se assim Deus permitir, mas por causa da nossa fidelidade à palavra de Deus e também pela nossa fé. Que Deus derrame sobre nós e permaneça para sempre, por intercessão de São Sebastião, a bênção do Deus que é todo-poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.